Estamos ao vivo? Será que estamos ao vivo? Muito bem, muito bem, muito bem. Opa! Acho que estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos ao 2D do Giteologia. Vão chegando aí, vão se aproximando para esta noite de aulas. A presença de vocês é importante aqui. Vão se aninhando, como a gente fala aqui no Ceará. Vão chegando junto. Chegando junto. Deixa eu tirar aqui o som das notificações. Beleza. Vão dando oi aí, vão dizendo de onde são, qual o nome de vocês, para a gente dar início. Wayne Maricato tá aqui, eita glória. Carlos André, boa noite. Denis Souza, olá Denis, já chegou com pergunta cabulosa, hein? Eita, vamos responder o Denis já. O Gaeta Fernandes de Luanda tá aqui com a gente. Vão chegando aí, pessoal, vão chegando. Vão encontrando aí seu lugar, que vai ser legal. Vai ser legal, vai ser uma boa noite. Amin, Nadab, Rocha. Isabel Silva, boa noite. Hudson Pinheiro, boa noite. Braz, boa noite. Fernando Souza, Azaf Vieira, Elias Antônio, Daniel Tavares. Opa, de Huntington Beach, Califórnia, Daniel Tavares. Carlos Andrade, Gilderi, Jéssica, Amélia. Ei, tem muita gente legal. Coisa boa, bom termos aqui. Luan de Sobral, aí, ó. Trouxe uma ajuda para não ficar bocejando na aula de hoje, hein? Eu tirei todo o som do meu celular, mas ele continua apitando. Será que... Vou colocar o silencioso aqui, ó. Agora vai. Eu sou um vovonauta mesmo. Eu só sei da aula. Eu não sei mexer nada aqui. Eu sou um cara da internet, você imagina que eu sou super tecnológico, né? Mas eu sei da aula. Só sei da aula. Não sei mexer em celular direito, não. Sou um vovô. Queridos, hoje a gente vai falar de Apocalipse. Eu trouxe ajuda, ó. Trouxe ajuda para não bocejar na aula de hoje. Que é uma cafeínazinha, uma taurinazinha para levantar a carcaça. Porque hoje é uma noite de alegria, noite de animação, para a gente juntos aprender. Legal, bastante gente boa aqui. Vamos lá, vamos fazer o nosso velho ritual de início de live. Primeiro, você que está aqui, que ainda não clicou no gostei, clica aí no gostei, custa nada. E você conta para esta plataforma, o YouTube, que essas aulas são importantes para você. E por isso também importantes para as outras pessoas que participam com a gente dessa rede social que é o YouTube. Além disso, se você ainda não clicou em compartilhar, ainda não mandou essa aula no seu grupo da igreja, convide seus amigos a participar conosco. Convide o pessoal da sua igreja para poderem vir aprender um pouco sobre o livro do Apocalipse. É um livro muito legal. A gente está estudando ele lá na Manaim. Eu estou pregando Apocalipse versículo a versículo. Onde eu viajo agora, eu só prego Apocalipse. É um livro muito legal. Infelizmente, é um livro muito mal interpretado. Infelizmente. O Mike comentou: YouTube, essas aulas são importantes para mim. Muito boa, Mike Duarte. Diga isso para o YouTube. Mas se você só disser isso para o YouTube não entende. Você tem que clicar em gostei para o YouTube saber disso, tá bom? Então clica aí em gostei para o YouTube saber disso e ajuda aí a divulgar essas aulas. Se você puder, se quiser só, mas você nos ajuda. Tira um print aí da sua tela, do celular, assistindo a aula, tira uma foto da sua televisão, do seu computador, e posta no seu Instagram, nas suas redes sociais com o link. Ajuda a gente a divulgar isso. Divulgar isso seria interessantíssimo se você nos ajudasse a levar isso mais para frente também. Tá bom? Gente, estão animados? Empolgados para hoje? O Ayrton, chegamos, nosso grande mestre. Cuidado, viu? Que o Ayrton é a mão do banimento, do cancelamento. Se você falar muita besteira, o Ayrton controla o chat. O chat tem que ser controlado. O Ayrton é nosso controlador do chat aí. Olha aqui. Iago, você é pré ou pós? Perguntou o Brás. Sou pré. Sou um pré-tribulacionista. Certo? Pré-milenista. Pré-tribulacionista, pré-milenista. Essa é a minha posição teológica. Aí vocês têm dúvida. Pastor, como tem um bom shape igual o Senhor, sem ser pedra de teu preço para as irmãs. Primeiro, não tem um bom shape, para começar.
E é só você se cobrir, viu? Use uma roupa, que isso não é pedra de tropeço para ninguém. Seu caba safado. Ai, ai. Pastor vai falar sobre o mito do Nero Redivivus. Bastante curioso sobre o assunto. Não conheço não esse mito não, viu? Tem tantos mitos sobre Apocalipse que você precisa se atualizar dos mitos. Esse mito é novo para mim. Nero Redivivus. Não conheço. Mande aí. É o mito de que o Nero é a marca da... Eu sei que muitos diziam que Kaiser César, não é? A Kaiser Nero seria de alguma forma o anticristo. Mas eu não sabia desse Nero Redivivus, não. Para mim é novidade. Depois você me manda aí, tá bom? Bom, já tem o pessoal chegando aí, se aninhando, se aproximando. Já beba sua água. Vamos dar início à nossa aula de hoje com a palavra de oração para a gente começar esse tempo. Certo? Você aí, chegou agora, tá? A gente tem algumas coisas muito interessantes acontecendo hoje. Certo? Você que chegou aqui já me conhece. Sou o pastor Iago Martins. Tenho produzido conteúdo aqui para o YouTube já faz 10 anos. Eu tenho produzido conteúdo aqui no 2D do Teologia. Faz mais tempo que eu tenho produzido conteúdo. Faz 11 anos que eu produzo conteúdo para o YouTube. Faz 11 anos que eu produzo conteúdo. 11 anos é um tempinho, hein? Que eu produzo conteúdo para o YouTube. Conteúdo de teologia, certo? E para mim é uma honra e uma alegria muito grande poder ver esses 11 anos de teologia culminando naquilo que chegou hoje. Onde a gente pode, com muito esmero, não é? Trazer para você conteúdo de qualidade, sabe, com cuidado, com inteligência, onde a gente pode te ajudar a se aprofundar mais e ter mais contato com o Senhor a partir do conhecimento da Escritura. Então, para mim essa é uma noite especial, muito grande, e até o final a gente vai mostrar para vocês umas coisas bem legais sobre não só grego bíblico, não só sobre a interpretação da Escritura, mas também sobre aquilo que eu espero que você encontre, certo, nos nossos cursos. Na primeira aula a gente falou um pouco sobre os evangelhos, foi uma aula bem legal, a nossa aula sobre como interpretar os evangelhos. A gente falou também ontem sobre como interpretar as epístolas, e os comentários de vocês sempre me surpreendem. Quando vocês falam sobre como foram edificados, como foram abençoados, como essas aulas mexeram com vocês, isso é uma coisa que me deixa muito, muito, muito feliz, muito alegre. Eu espero que vocês possam continuar sendo abençoados, certo? Mudados e aproximados do Senhor, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre Apocalipse. Não tem livro mais mal interpretado na Escritura que o livro do Apocalipse, com certeza, tá bom? Então vamos lá para a gente começar nossa aula desta noite, tá bom? Oremos, me convido em casa para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua palavra é a verdade, porque a tua palavra é linda, ela é fiel, ela é eficaz e ela nos ajuda em tudo, Senhor. Tua palavra é nossa luz e esperança. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que a tua palavra, que é a verdade, nos mova em tua direção. Que a tua palavra, que é a verdade, nos coloque com o coração centrado em ti. Nos ajuda em tudo, Senhor, para que todas as nossas decisões, toda a forma como vivemos nossa vida, represente o teu interesse. Que o Senhor me ajude em minhas fraquezas, que o Senhor me ajude em minhas dificuldades, que o Senhor ajude os irmãos que estão ouvindo, para que possamos ter toda essa noite guiado pelo poder do Espírito. Teu Espírito me ajude, Deus. Teu Espírito ajude os meus irmãos que estão aqui. Se nós pedimos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. O livro do Apocalipse é de longe um dos livros mais sofridos, vou usar essa linguagem, mais sofridos da Escritura. Porque falar do Apocalipse, eu vou usar um termo que espero que você me entenda, tá? Falar do Apocalipse vende. As pessoas se interessam, elas têm curiosidade pelo oculto e pelo escondido no livro do Apocalipse. Você vai nesses podcasts hoje em dia, nesses mesa-casts, e, cara, tem muita gente falando do livro do Apocalipse e falando coisas com ar de convicção. Talvez elas não devessem estar tão convictas assim, certo? Que nem sempre são coisas que parecem estar baseadas na Escritura, baseadas na palavra. Baseadas muitas vezes em interpretações e em hermenêuticas muito ruins. Muito problemáticas, em leituras muito difíceis. E muitas vezes o problema dessas pessoas com o livro do Apocalipse não é um problema muito
sabe, de polêmicas muito complicadas e complexas. Às vezes são questões tão básicas que são ignoradas no processo de interpretar o livro do Apocalipse, que acaba fazendo que seja injustificável a postura de algumas pessoas acerca desse livro. O que eu quero fazer com vocês hoje? Eu quero ajudar a gente ter uma visão um pouco mais ampla e um pouco mais profunda do que é o livro do Apocalipse, se baseando no começo do livro. Se você ler os primeiros 3 versículos do livro do Apocalipse, você tem alguns princípios hermenêuticos excelentes, para te ajudar a ler o livro do Apocalipse de uma forma mais madura, mais saudável, mais séria. O livro do Apocalipse é um livro que é, antes de tudo, uma revelação. Abre comigo aí, Apocalipse 1, 1 a 3. Eu vou ler para você, se você não tiver com sua Bíblia aberta. Apocalipse 1, 1 a 3, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tradução que mais uso, fala assim. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Deus a tornou conhecida, enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João, que testificou em todas as coisas que viu a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo já está próximo. É assim que o livro do Apocalipse começa. É assim que Deus começa a expressar a revelação do fim àqueles que estão ouvindo. Esse livro, essa introduçãozinha fala 6 coisas fundamentais sobre o Apocalipse que, se você ignorar, você vai cair em qualquer coisa, em qualquer conto do vigário aí pela internet sobre escatologia. Então vamos lá, vamos olhar para tudo isso com muito cuidado, muito detalhe. Primeiro, o Apocalipse é uma revelação, certo? A primeira palavra do livro é a palavra revelação, certo? O termo grego apocalipse significa literalmente revelação, tanto que o nome do livro nas Bíblias em inglês não é Apocalipse, é Revelation, certo? No grego, significa literalmente o ato de remover um véu. Apocalipse, no grego, é usado com a ideia de remover um véu, tirar algo que cobria alguma coisa, revelar. Então, o livro do Apocalipse é uma revelação. Não é uma ocultação. É uma revelação. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas se aproximam do livro do Apocalipse como se o livro do Apocalipse fosse uma ocultação. Fosse um livro que Deus está escondendo as coisas. Então você tem que conseguir caçar as verdades ocultas e escondidas que estão dentro do livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse não foi escrito para ocultar nada, para esconder nada. Pelo contrário, ele foi escrito para revelar coisas. Deus revela por meio do Apocalipse. O Apocalipse não é um quebra-cabeça, não é uma investigação criminal, é uma revelação. Muitas vezes, nós achamos que o Apocalipse é sobre mistérios ocultos, reservados a uma classe específica de indivíduos que acharam verdades em códigos secretos. Mas nada disso. Eu lembro quando um dos meus orientadores da minha pós-graduação em economia, o Dr. Martim Vasquez, ele argumentou certa vez que toda conspiração se alimenta de um possível segredo que poucos teriam a capacidade para entendê-lo ou decifrá-lo. E aí o cristianismo, quando olha para o livro do Apocalipse como um livro de segredos que poucos podem decifrar, o livro do Apocalipse se torna uma fonte de conspirações, de ideias e mitos e coisas do tipo, quando, na verdade, o livro do Apocalipse é um livro para a igreja, para que todos entendam. O livro do Apocalipse foi escrito para ser compreendido pela igreja. Muitas vezes nós colocamos um véu de volta do livro, que é um livro da revelação. O cristianismo, irmãos, não é um tipo de gnosticismo. São os movimentos gnósticos que acreditam que a verdade é encontrada em um tipo de revelação disponível apenas a uma classe especial de pessoas. Quando, na verdade, o evangelho ele se revela por meio do Apocalipse. O evangelho é revelado a todos. Todo cristão, todo crente pode ler o livro do Apocalipse e entendê-lo com tranquilidade. Com tranquilidade. Porque é um livro de revelação, não é um livro de ocultação. Qualquer um que chegue, então, falando do livro do Apocalipse, em tons de ocultação, olha o segredo escondido, que você precisa ter muita maturidade espiritual para enxergar o que está ali, ele está lançando um véu por cima daquilo que Jesus já revelou. Não caia nessa.
Segundo lugar, segunda coisa que o livro do Apocalipse já nos diz na sua introdução, que o Apocalipse é sobre Jesus. Tem uma polêmica grega aqui interessante, diz revelação de Jesus Cristo. Tem duas formas de traduzir isso aqui no grego. Você que já é meu aluno, talvez, no Simplificando o Grego Bíblico, você sabe que sempre que tem na escritura algo de alguém, é bem provável que haja uma outra possibilidade de tradução. E você sabe disso. Revelação de Jesus pode ser traduzida de duas formas. Ou revelação que vem de Jesus, ou revelação sobre Jesus. Há duas possibilidades de tradução aqui, e os teólogos discutem bastante, a partir do grego, qual é a melhor delas. É uma revelação sobre Jesus Cristo, então o tema do Apocalipse é Jesus, ou é uma revelação que vem de Jesus Cristo? Então, a fonte do Apocalipse é Jesus. Eu acredito que tem as duas coisas muito claramente estabelecidas aqui no livro do Apocalipse. É uma revelação de Jesus, mas também sobre Jesus. Isso é muito claro aqui. Porque a escatologia cristã revela quem Jesus realmente é. O livro do Apocalipse é um livro inteiro revelando a pessoa de Jesus Cristo. O Apocalipse mostra que crucificaram um cordeiro, mas que ressurgirá um leão. Foi A.W. Criswell que disse que em sua primeira vinda, a carne da sua humanidade ocultou sua divindade e sua glória. Mas que chegará um tempo em que ele, Cristo, será revelado como o legítimo herdeiro do título de propriedade do mundo. E ele manterá esse título do universo em suas mãos justas e perfuradas. Se por um momento Jesus foi escondido, se por um momento quem era realmente Cristo foi escondido pela natureza da sua carne, agora, morto e ressurreto, nós podemos olhar para ele na revelação de quem ele é. Felizmente, existem muitos crentes que têm abandonado a vida da fé em nome de uma escatologia vazia de Jesus. É possível que haja uma escatologia sem Cristo. O Apocalipse cristão, irmãos, é uma revelação de Cristo e sobre Cristo. O Apocalipse cristão não é sobre a vinda do anticristo. O Apocalipse cristão não é sobre a ordem exata dos eventos escatológicos. É pré, é pós, é milênio, não é milênio. O Apocalipse cristão não é sobre chips subcutâneos. O Apocalipse cristão não é sobre a nova ordem mundial, cuja configuração muda a cada década na mente dos evangelhos. O Apocalipse cristão não é sobre a ONU, não é sobre a União Europeia, não é sobre a OMS, não é sobre a China. O Apocalipse cristão é sobre a vinda de Jesus. É sobre o seu reino vindouro. É sobre vivermos tendo fé em sua obra perfeita. Cristão nenhum, então, precisa viver nessa neurose de desvendar sinais específicos de eventos obscuros. Perseverar até o fim não é sobre saber exatamente se a besta que sai do mar é o Papa, é Emmanuel Macron, é o Mahdi Islâmico, é o Tedros Adhanom. É sobre resistir, crente e fiel, mesmo durante perseguição e morte. Nossa fé independe dos dominadores dessa era. Nosso amor a Cristo permanece desde a fundação da igreja e ela passou por todas as conspirações conhecidas e desconhecidas que nasceram, prosperaram e ruíram no século. Nós cantamos Maranata, ansiosos por Jesus, porque o Salvador voltará. Essa é a nossa escatologia. Esse é o nosso Apocalipse. Passar tempo demais tentando desvendar momentos futuros e obscuridades políticas tem afastado muitos da fé cristã. Levado muita gente a um tipo de neurose político-religiosa na qual Jesus se torna um coadjuvante da escatologia. Para muita gente, Jesus é um coadjuvante da escatologia. E um monte de mente conspiracionista vive como se Deus não fosse o Senhor do universo. E age como se quem governasse o mundo fossem forças escatológicas ocultas e desconhecidas. O livro do Apocalipse existe para nos mostrar que quem governa o mundo é Jesus e Jesus somente. É Jesus e só Ele. Ele governa o mundo. Ele é o Senhor e Rei do universo. Infelizmente, muitos têm abandonado a fé em nome da escatologia. Você já viu isso? Você já viu pessoas que largaram Jesus
E não largaram Jesus por causa do pecado, não largaram Jesus em busca de uma segunda família, ou não largaram Jesus por causa de algum tipo de heresia comunista, ou o que é que seja, não. Largaram Jesus em busca de uma visão escatológica profundamente política. Conheço um monte de descrente que gosta de escatologia, um monte de crente que se tornou tão apaixonado por um tipo específico de escatologia que abandonou o Cristo da escatologia. É isso que acontece quando você se aproxima da Escritura sem as ferramentas corretas para interpretá-la e lê-la. Sem as ferramentas corretas para entender o peso da palavra. E aí você se aproxima da Bíblia, às vezes cheio de boa intenção. Mas aí você escuta uma besteira em grego que alguém fala no podcast. Você escuta uma bobagem que alguém diz que é em nome de Deus e tal. E você não tem como se defender. Você não tem como se defender. Porque esses textos estão aí, essas coisas estão aí. E você só aceita, só escuta, só segue. E o que é que sobra? Sobra muitas vezes uma vida que, ao invés de glorificar o nome de Deus, acaba se submetendo a coisas que não representam a vontade real do Senhor. Terceira coisa. O livro diz que o Apocalipse é para os crentes. Para os crentes. O Apocalipse é uma revelação, abre aspas, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. É isso que está escrito aqui. O Apocalipse é para os servos de Deus. Queridos, a cultura secular, o mundo descrente, é fascinada pelo Apocalipse. É apocalipse nuclear, é apocalipse zumbi, são fungos super desenvolvidos no The Last of Us, são distopias políticas, é bug do milênio, sabe? O mundo adora escatologia. Adora escatologia. Mas a verdade é que nós não sabemos. Aliás, a verdade é que nós sabemos aquilo que o mundo não sabe. Porque houve uma revelação para nós. As pessoas discutem como é que vai ser o fim do mundo, como é que as coisas são, como é que vai acabar e tal. Nós sabemos. Sabemos porque nos foi revelado na palavra. Cristãos têm uma revelação do futuro que o mundo não possui. Cristãos têm uma revelação do futuro que não está à disposição dos homens sem Deus. Isso significa que nós não podemos desprezar que nós temos uma doutrina sobre o fim. Por mais que nós, como cristãos, não precisemos bater o martelo em todos os detalhes do que envolve a escatologia e o apocalipse, não precisamos, é a ordem dos eventos, é assim, assado, não precisamos disso. Mas, como cristãos, nós temos algumas verdades que não podem ser desprezadas. Jesus virá, vai buscar a sua igreja, vai buscar o seu povo, existe um modo como tudo vai acabar. Nós não somos livres para abraçar as utopias e distopias do mundo secular. Somos livres para abraçar o pré-tribulacionismo ou o pós-tribulacionismo. Podemos ser livres para abraçar o abilianismo ou o pré-bilinismo. Mas nós não somos livres para abraçar as utopias do mundo político. Nós somos livres para abraçar as visões distópicas acerca de como o mundo vai acabar, que o mundo secular diz para nós. Sabemos qual será o destino da história. Foi Billy Graham quem disse, eu vi o fim da Bíblia, eu sei que tudo acaba bem. Tá lá, tá revelado, tá no final. Sabemos sobre o fim de todas as coisas, aleluia. Nós não podemos viver a nossa vida debaixo das neuroses do mundo, de uma vida que não vê propósito e sentido. O mundo secular nos apresenta um ideal de história cíclica, muitas vezes. As religiões pagãs falam de uma história que é cíclica e que se repete. Nós não acreditamos nisso. A história é linear, tem o começo, o meio e o fim, e a história está caminhando para a vitória do Filho de Deus. Isso nos dá uma força e uma esperança que o mundo não conhece, que o mundo não entende, que o mundo nunca terá. Agora vamos para um quarto ponto. Apocalipse nos mostra que ele está sempre perto. O livro do Apocalipse nos mostra que o fim está sempre perto. O texto diz que essa é uma revelação, vê aí na sua Bíblia, se você quiser, sobre, abre aspas, o que em breve deve acontecer. Isso aqui entra numa parada que a galera muitas vezes não consegue interpretar direito. Então vamos olhar para isso aqui devagarzinho. O que em breve deve acontecer. O que isso significa? O livro do Apocalipse começa falando que essas coisas vão acontecer em breve, mas ainda assim é um livro cheio de elementos futuros distantes. Veja, o final do livro trata de um período de 1000 anos de reinado do povo de Deus na Terra. Então, uma eternidade vindoura. Como é que isso vai acontecer em breve?
Porque isso faz parte da revelação do livro. Se é sobre o que vai acontecer em breve, então a eternidade é breve? Pô, mas tem 1000 anos antes da eternidade. Como é que é isso? O que eu entendo o seguinte. O livro fala que tudo o que está escrito nele em breve deve acontecer, mas não no sentido de que existe uma pequena cronologia de eventos que culminará nesses acontecimentos. Acho que não é nesse sentido. Não significa, o livro não está querendo dizer que tudo que está escrito ali vai acontecer rapidinho. Significa que essa vida inteira, que toda essa história humana é marcada pela brevidade em comparação com a conclusão dessa vida. E isso deve alterar todo o nosso relacionamento com a existência. É Paulo, em 2 Coríntios 4,17, que diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Para mim, esse é o sentido do que Apocalipse coloca aqui. Nós fixamos nossos olhos naquilo que não pode ser visto, porque é eterno. Porque aquilo que pode ser visto é breve, é transitório. Vai passar já já. Ou seja, o livro do Apocalipse não está interessado em fazer a gente acreditar que as coisas estão acontecendo daqui a pouco, mas de que toda esta existência é um grande daqui a pouco, considerando que essa existência existe em conformidade com o que há de se estabelecer eternamente. E isso afeta o modo como vivemos toda a vida presente. O livro do Apocalipse existe justamente para afetar toda a nossa vida presente e fazer com que toda a existência seja breve e transitória, um grande daqui a pouco. Mas em quinto lugar, isso aqui é importantíssimo, o livro do Apocalipse é um livro confirmado. Como assim, Iago? Um livro sobre o futuro? Não dá para confirmar ainda o futuro, mas veja só. O texto continua dizendo: Deus a tornou conhecida, aqui o Apocalipse, revelando-a por meio do seu anjo, o seu servo João, que testificou em todas as coisas que viu a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Ou seja, João testificou o que foi dito aqui. Como? Através de um tipo de coerência e lógica interna. Nisso que foi revelado pelo anjo, havia a palavra de Deus e havia o testemunho de Jesus Cristo. Existiram muitos apocalipses na história, mas a nossa confiança não pode ser posta em nenhum deles. Olhe, por exemplo, para as utopias políticas do mundo revolucionário pós-iluminista. Nas suas origens mais remotas, as utopias comunistas europeias, dos moldes que nós conhecemos hoje, podem retornar ao grupo de apocalipses liderados por homens como Conrad Schmitt, por exemplo, que após o período da peste negra, pregava a iminência do fim do mundo, que o mundo ia acabar naquele momento. O Schmitt, por isso, defendia alto flagelo, baseando-se no sofrimento de Cristo, reivindicou para si todo o poder eclesiástico e civil, cobrando-se reconhecido como o rei legítimo da Turingia alemã. Ele cria que as profecias de Isaías não eram sobre Jesus, eram sobre ele próprio. E que, se dizendo superior ao Cristo, fundaria em 1369 o seu próprio reino milenar. Os seus seguidores seriam seus santos para sempre. Ele morreu e nada disso foi confirmado. Ou pensa em Henri de Saint-Simon. Ele foi uma influente figura na França do século XIX que antevia, com a aplicação da sua doutrina comunista e coletivista, o que ele chamava de novo cristianismo. Uma infindável era de abundância viria a qualquer momento. E ele morreu. E nada disso aconteceu. Pensa em Wilhelm Welting, Engels, como fundador do comunismo alemão. Ele defendia o seu socialismo com base em teorias religiosas apocalípticas que interpretavam de forma sangrenta o esforço humano para apressar a segunda vinda de Cristo. Escreveu um livro chamado O Evangelho do Pobre Pecador, em 1845, retratando Jesus como um comunista, em um tipo de teologia do reino. Ele morreu e nada disso aconteceu. O mundo defendeu muitos apocalipses políticos, utópicos. O nosso apocalipse, por outro lado, é um apocalipse revelado pela revelação de Cristo Jesus. É um apocalipse que vem pela palavra, que se revela a nós por Cristo, a usar um de seus apóstolos, que é um dos fundamentos da igreja, para revelar a nós a verdade como ela realmente é e como ela realmente deve ser entendida, obedecida
e desejada. O Apocalipse, irmãos, então, sexto lugar, é para ser propagado, é para ser recebido, é para ser guardado. O livro termina dizendo: bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia. E bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. Queridos, porque o tempo está próximo, nós pregamos a mensagem do fim. Leitura aqui é a ideia de uma leitura pública da igreja. Então, a ideia é pregar a mensagem do Apocalipse, não é só ler pessoalmente, mas deixá-la pública. Porque o tempo está próximo, nós ouvimos a mensagem do fim. Porque o tempo está próximo, nós obedecemos a mensagem do fim. É o que diz isso. É o que diz no texto. Bem-aventurados os que ouvem, os que leem, ouvem e guardam. Então, porque o fim está próximo, nós lemos em voz alta, pregamos, nós ouvimos, nós obedecemos. Há algo para ser obedecido no Apocalipse. E eu pergunto, você tem guardado o Apocalipse no seu coração? Samuel Uria, o meu músico português favorito, ele canta: tenho o futuro num post-it que é para ser lembrete. E diz: estou reservado para o lado que no fim se ri. O Apocalipse é para ser lembrado. É para ser colocado num post-it, para ser lembrado. Porque nós estamos reservados para um lar. Nós estamos reservados para uma morada, onde estarão aqueles que rirão no final. O Apocalipse é uma palavra de consolo, irmãos. 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala sobre a vinda de Jesus. No verso 16 ele diz: porque dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Então diz: portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmão, o Apocalipse não deveria te assustar. O Apocalipse deveria te consolar. O Apocalipse não deveria te assustar. O Apocalipse deveria te consolar. Você tem sido consolado pelo Apocalipse? Você tem sido consolado pela revelação do fim? Ou você ainda vive preso nessas falsas revelações que apresentam o tempo inteiro na internet? E você às vezes não tem jeito de... não sabe como se defender. Queridos, o fim já começou. Como você tem vivido? O fim já começou. Como você tem olhado para a vida? Porque essa vida não é a vida real. A vida real é aquela que vai começar quando Jesus regressar, diz meu amigo Tiago Cavaco. Tiago Cavaco diz que a segunda vinda de Jesus é a primeira chegada da vida real. Que o Apocalipse não é a vida real a ser interrompida pelo extraordinário. Mas o Apocalipse é a vida real a finalmente chegar. Essa vida é breve e por enquanto. Uma vida a ser vivida olhando para frente. Para que possamos encontrar em Cristo nossa razão e esperança. Mas infelizmente nós vivemos profundamente assustados, temerosos, com medo, porque não sabemos exatamente como interpretar um livro bíblico. E eu vou dizer, eu já fui uma pessoa assim, tá? Não tô aqui para contar a história do herói. A verdade é que eu já fui muito atormentado por coisas que me pregavam na internet sobre o fim dos tempos e eu não tinha ferramental para me defender. E eu acabava acreditando em tudo. Tudo que um pastor com ar de autoridade falava com convicção na internet já me pegava na hora. Porque eu não tinha ferramentas para avaliar, para julgar, para entender. Eu só queria uma forma de abrir minha Bíblia e lê-la com confiança. E, infelizmente, eu não tinha isso. Infelizmente, eu não tinha meios para conseguir ler a minha Bíblia, sabe? E entendê-la corretamente. Eu tinha essa dificuldade. Eu não tinha, sabe, forma de avaliar aquilo que era pregado para mim. Mas eu encontrei uma maneira de mudar essa situação. Eu conheci o grego bíblico. Eu conheci as línguas originais. Eu consegui encontrar na língua que foi usada
para escrever o Novo Testamento, sabe, um tesouro de significado que me deu meios para conseguir avaliar aquilo que me foi dito. Para mim foi muito difícil. E confesso que quando comecei a aprender grego, não tinha curso online, não tinha um curso online na época que eu conhecesse, que fosse acessível, que tivesse uma metodologia que não fosse a metodologia de seminário, porque muitos dos cursos de grego que nós temos por aí é só metodologia de seminário aplicada, né, o que é um problema. Então a gente começou a se esforçar. Eu comecei a me esforçar para conseguir. E agora eu entendo que eu tenho uma missão, não é? Eu tenho uma missão de tentar trazer para as pessoas que me seguem, que me ouvem, esse mesmo potencial transformador de conhecer o grego do Novo Testamento. E agora eu estou tentando dividir isso com vocês, porque eu quero muito que as pessoas possam ter essa mesma autonomia e liberdade de interpretar a Escritura e entender a palavra de Deus. Eu amo ensinar isso. Eu tenho necessidade de ensinar isso. É minha missão de vida. Poder trazer as pessoas a um relacionamento mais maduro com a Escritura. É o que eu faço aqui no canal do YouTube há 11 anos. É o que eu faço ao tentar mostrar para as pessoas os processos argumentativos por trás das doutrinas, não só dizendo, tem que crer nisso aqui. A Bíblia diz isso aqui. Tá, mas diz onde, como, por quê? Eu quero que as pessoas possam ter acesso a esse mesmo tipo de leitura. Eu não sou ninguém especial. Mas eu só fui uma pessoa que queria aprender do Senhor. E queria conhecer mais a palavra. E queria se proteger do que falavam na internet. E eu quero que você também possa ter acesso a isso. Por isso que a gente desenvolveu toda uma metodologia nova de ensino de grego pela internet, que não é a metodologia de seminários. Um dos grandes diferenciais do Simplificando o Grego Bíblico é que a gente está se esforçando não simplesmente para reproduzir o que seria uma sala de aula de seminário, porque um seminário tem uma missão completamente diferente. Que é formar pastores, teólogos, eruditos. Por isso vai ter muita decoreba, muita coisa que você vai ter que saber fazer de cabeça. Enquanto no Simplificando o Grego Bíblico, a gente quer que cristãos comuns saibam usar as ferramentas que já existem. Usando o Logos como um aplicativo, usando todo o trabalho de análise de palavras que já está disponível na internet, para que você não tenha que viver na decoreba, para que você comece a usar o grego e entender o grego muito rápido, através de se aproximar da palavra, já usando os recursos que estão à mão. Isso é uma coisa que eu lhe garanto, só o Simplificando o Grego Bíblico tem. E eu quero colocar isso à disposição de vocês. Por isso que a gente abriu essa oportunidade para vocês agora. Para que vocês possam aproveitar, não é? Aproveitar o que o Simplificando o Grego Bíblico é. A gente trouxe, eu sempre digo isso para vocês, né? O conteúdo que a gente consegue trazer para vocês aqui, numa aula pública como essa, sempre é muito pouco, é rápido, a gente entrega as coisas mastigadas já. Mas eu quero muito que você consiga se aprofundar no processo de chegar até o texto. Se eu tivesse como pegar vocês pela mão, eu pegaria. Para poder mostrar, gente, olha isso aqui, olha que maravilha, olha como o texto é lindo, olha como o texto é maravilhoso, olha como o texto é belo. E o Simplificando o Grego Bíblico é o mais perto que eu tenho para fazer isso. É o mais perto que eu tenho de pegar você pela mão e trazer você a esse relacionamento. E as vagas para o Simplificando o Grego Bíblico, certo? Estão abertas. Estão abertas no grupo VIP, certo? Que a gente abriu para vocês. Aqui também, essas vagas estão disponíveis para vocês. E eu quero explicar um pouco sobre o que é que a gente vai colocar à sua disposição hoje, tá bom? A gente está dando para os 50 primeiros matriculados no Simplificando o Grego Bíblico, nessa turma do Simplificando o Grego Bíblico, o nosso curso Teologia Descomplicada e a minha mentoria no alfabeto de Grego Bíblico. Os 50 primeiros inscritos vão ganhar o meu principal treinamento de introdução à teologia, que é o Teologia Descomplicada. Além disso, vão ganhar a minha mentoria em alfabeto do Grego Bíblico, para você poder conhecer o alfabeto, eu desenho as letras do alfabeto com você. E isso por um valor, assim, incomparável. Incomparável. Você tem, com isso, vê só, 1 ano de acesso aos cursos, 7 dias de garantia, você entra e você sair com 7 dias, receber seu dinheiro de volta se você quiser, mais de 20 horas de aula só no Simplificando o Grego Bíblico, 22 módulos só no Simplificando o Grego Bíblico, certificado disponível ao final do curso, tanto Simplificando quanto o Teologia Descomplicada, tudo isso para os 50 primeiros que entrarem. Os 100 primeiros, não fiquei entre os 100, são os 55 e os 100. Entre os 51, perdão, entre os 50 primeiros ganha os 2. Dos 51 ao 100, você vai ganhar a mentoria no alfabeto grego. Certo? Então corra para você aproveitar isso tudo. Se você fosse adquirir os 3 cursos pelo valor normal,
vocês pagariam em torno de R$ 2.091. Quase R$ 2.100. Mas o que a gente está propondo hoje para vocês é algo muito especial. Vocês vão poder adquirir o Significando Grego Bíblico, mais o Teologia Descomplicada, mais a mentoria no alfabeto por R$ 597. Gente, assim, é inacreditável. É cerca de R$ 1.500 de desconto. É cerca de R$ 1.500 de desconto. Talvez seja o maior desconto que a gente já fez na história do Instituto Schaefer, certo? E você pode acessar todo o conteúdo quantas vezes quiser dentro do período de 12 meses, tá? Podendo renovar quantas vezes quiser e cancelar na hora que quiser também. E aí? O que é que você está esperando? O que é que você está esperando? Tudo isso com a garantia de 7 dias, certo? Garantia de 7 dias. Aproveitando que o tempo para você aproveitar essa promoção é curto. E é uma oportunidade apenas para vocês que estão me acompanhando aqui. A gente vai abrir para o grande público essa promoção e o grande público não tem acesso a esses bônus que estão para vocês aqui, certo? E o pessoal que está no grupo de pré-inscrição já começou a fazer a compra do curso às 19 horas. Então, 19 horas a gente já começou as matrículas desse curso para quem estava no grupo de pré-inscrição. Quem estava na aula ontem viu isso. Então, no momento que os bônus acabarem, eu não vou poder abrir as sessões, então aproveite, garanta agora a oportunidade de adquirir o curso e não deixe para depois, para você não perder os benefícios, tá bom? Vou agora tirar algumas dúvidas de vocês aqui sobre a live. Vou ler seus comentários, então fica aí com a gente, para a gente ir conversando, certo? Vou ficar aqui tirando dúvidas de vocês. Deixa eu olhar aqui um pouco. Entra em gregobíblico.com.br/carta, tá aí, tá bom? E aí pode fazer o curso de introdução do grego? Pode fazer somente ele? Ele é um curso só de alfabeto, tá? Minha mentoria é só de alfabeto. Então, você ganha tudo e você pode escolher o que assistir, certo? Mas a promoção é para tudo isso, certo? E tem alguma dica de ordem de leitura do Apocalipse? Eu ouvi falar que colocar as cartas em paralelo, ao invés de ler um depois do outro, seria melhor. Não. O livro foi escrito para ser lido como todo livro, como um começo, meio e fim. Nenhum livro foi escrito para ser lido em paralelo, tá bom? Rodrigo Lima, onde eu clico para esse desconto? Tá no comentário fixado, Rodrigo. Tá? É só clicar aí em gregobíblico.com.br/carta, certo? Deixa eu ver. Tem aqui gregobíblico.com.br/compra também. Tem um novo comentário fixado aqui. Pastor, até o capítulo 4 de Apocalipse. É literal? Apocalipse, assim, é porque o que a gente tem por literal e por metafórico, às vezes a gente não sabe bem, né? Às vezes a gente confunde o que é literal e o que não é literal. Porque são coisas que a gente às vezes não sabe como interpretar bem. O livro do Apocalipse é um livro que tem muita literalidade também, certo? Mas há muitas metáforas dentro do livro do Apocalipse, junto disso, certo? Tem muitas metáforas no livro do Apocalipse. Até o 4 é literal, você tem metáfora no capítulo 1, metáfora nas cartas, sabe? Tem cartas, então... E você tem coisas literais no futuro também, certo? Tem coisas literais no futuro também. Então você precisa analisar cada detalhe do livro dentro do seu contexto, dentro da estrutura, para você poder saber o que é literal e o que não é literal. Certo? Iago, me explica a dualidade da profecia, pois já ouvi falarem sobre isso, principalmente a respeito de Nero, seu anticristo naquela época, e ao mesmo tempo não. Então, não. Eu não creio na interpretação dualidade de profecia apocalíptica. Por exemplo, você não consegue encaixar o nome de Nero como anticristo. Você lembra que Apocalipse 13 fala de uma ipsogetria, de uma gematria com o nome? Você tem que calcular o nome, né? 666. Os nomes ali equivalem as letras equivalem a números. Esse é o significado de gematria ali no grego. Era aquele processo de você trazer mensagens, nomes de forma criptografada. Então ele vai dizer, olha, o nome do anticristo é 666, esse é o número dele para dizer quem é a pessoa. E aí você vai dizer, opa, então eu vou calcular aqui para saber quem é a pessoa. Nero não encaixa em nenhum contexto, nenhuma forma. Nero sempre deu 616. Nero César dá 616, não dá 666. Então Nero nunca encaixou. Nenhum líder histórico que a gente conhece de liderança mundial encaixou. Fora que o livro do Apocalipse fala que esse homem é uma liderança mundial. É uma liderança sobre todo o mundo. Nós não temos uma liderança ainda assim no mundo que a gente possa correlacionar com o anticristo. Tá bom?
Existe alguma diferença entre o grego atual e o antigo? Absolutamente. Absolutamente. Lembra que são cerca de 2.000 anos de diferença idiomática. Esses 2.000 anos de diferença idiomática faz com que a língua mude muito. Mude demais. Então, por exemplo, quem hoje é um grego na Grécia, sou um grego que mora na Grécia. Se você não estudou grego clássico na história, você não entende Platão, por exemplo. Você não consegue ler Platão no original. Você não entende. Você não consegue ler a Bíblia. Uma pessoa na Grécia hoje, que nasceu na Grécia, que nunca estudou grego clássico na faculdade, ele não consegue ler a Bíblia, ele não consegue ler Platão, ele não consegue ler esse texto antigo. São 2.000 anos de diferença. Então, se você... E outra coisa, né? Vou estudar o Simplificando Grego Bíblico. Vou poder ir para uma viagem de férias na Grécia? Provavelmente não. Tá? Não, pelo menos você não vai falar grego fluente. O grego moderno. Porque as palavras mudaram muito, o vocabulário mudou muito, a estrutura sintática da língua mudou demais. Então não é a mesma coisa. Você está fazendo um curso diretamente voltado aqui no Simplificando Grego Bíblico, não para turismo. É um curso voltado para interpretar a palavra de Deus. Agora, eu tenho alguns alunos do Simplificando Grego Bíblico que foram para a Grécia e conseguiram interpretar algumas coisas, como, por exemplo, eles conseguiram ler placa, porque aí é a mesma coisa. Eles conseguem olhar para as placas e interpretar algumas placas, algumas palavras, eles conseguiram entender, e isso ajudou eles muito também, tá? Mas não dá para acreditar que você está fazendo um curso de turismo para conversar em grego com alguém na Grécia. Você está querendo interpretar um texto antigo. Vê só, alguém que mora na Grécia e fala grego como primeira língua vai ter que fazer um curso de grego clássico ou de grego koiné para poder interpretar o Novo Testamento de forma correta também. Então não ache que os caras na Grécia entendem de Bíblia melhor do que você porque nasceram na Grécia, não, tá? Agora, claro, eles vão ter mais facilidade para aprender um grego clássico, caso eles façam. Eu vi um vídeo, o Guilherme Nunes, que é o outro professor do curso, um vídeo muito legal que ele me mandou de pessoas na Grécia tendo contato com Platão, com textos mais clássicos e tal, e não entendendo nada. Você consegue entender Platão? Ele perguntava, a resposta era não. Não conseguiu, era bem interessante. Uma vez eu ouvi um pastor dizer que a grande tribulação foi o holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Alguma conexão a isso? Não, gente, não. A grande tribulação tem características utópicas. A grande tribulação não tem essas características utópicas de ficar sendo relacionado a pequenos elementos históricos. A utopia é isso, né? A utopia ela é uma proposta de correlacionar a verdade a pequenos momentos históricos, né, que estão acontecendo. A grande tribulação vai ser mundial, certo? Não vai ser uma tribulação que acontece num período específico, não. Tá? E vai ser uma perseguição principalmente aos cristãos, não a outros grupos religiosos, tá? Ou civis, certo? Quem adquiriu o curso ganha descontos especiais nos seus livros? Não, tá? Sai dessa. A gente já está garantindo desconto demais, seus pidão, certo? Mas a gente apresenta alguns caminhos de aprendizados, né, para que vocês possam não gastar dinheiro com livro besta, certo? Isso é uma coisa que a gente faz muito. A gente apresenta alguns caminhos de aprendizado para que você não precise ficar gastando seu dinheiro com livros que não representam, né, necessariamente aquilo que você é o melhor investimento do seu dinheiro, né? Então você quer aprender grego, aí você joga lá um monte de coisa e tal, não precisa disso não, tá? A gente lhe dá o caminho das pedras sobre o que comprar. E aí você economiza o seu dinheiro. Tem gente que compra, às vezes, gramática defasada, compra material de grego que não é atualizado. No curso, a gente oferece para você um caminho para que você possa não gastar dinheiro de forma errada, desnecessária, sem cabimento, tá? Quero que você use o seu dinheiro aí de forma inteligente, tá bom? Deixa eu ver se consigo aqui mostrar para vocês a plataforma do Simplificando Grego Bíblico. Não, peraí, Escola de Teologia. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Que eu tento mostrar para vocês a plataforma também, para vocês terem uma noção de como funciona. Que eu acho que faz muito sentido vocês poderem ter essa visão também. Olha só, deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar minha tela. Compartilhar a tela. Escola de Teologia. Compartilhar. Olha aí, essa é a Escola de Teologia. Olha que coisa bonitinha. Quando você entra na Escola de Teologia, você tem aqui uma imagem que vai mudando aqui em cima. Mas você tem aqui a Escola de Teologia, né, nosso curso, mas temos aqui Teologia Descomplicada. Você vai receber acesso ao Teologia Descomplicada se estiver entre os 50 primeiros, certo? Aqui são todos os cursos que nós temos dentro do Teologia
descomplicado, tem de tudo aqui, tem introdução à hermenêutica. Deixa eu entrar aqui na aula para você ver como é que é, ó. Guilherme Nunes dando introdução à hermenêutica também. Mas nós temos, deixa eu ver se... Ih, como é que eu volto aqui? Calma aí. Descomplicado início. Vou ficar aqui. A gente tem o Simplificando Grego Bíblico, tá aqui na sua frente. Introdução ao curso, fundamentos do grego koiné, substantivos gregos, pronúncia e siladificação, artigos, preposições, pronomes, adjetivos, conjunções, introdução aos verbos, verbos de terminações primárias, verbos de terminações secundárias, verbos de terminações primárias com formas estativas, substantivos e adjetivos de terceira declinação, particípios, verbos no infinitivo, verbos no indicativo, condicionais. Certificado. Esse curso, cara, é muito bem feito. O capítulo sobre particípios desse curso é uma coisa que vale o peso do curso em ouro. Em ouro. Certo? Que é uma aula do Guilherme. Deixa eu ver aqui. Essa aula tem 14 minutos. É uma aula absolutamente, vou repetir, absolutamente inacreditável, porque a gente tem aqui um material muito atualizado sobre grego, baseado no que já... que muitas vezes não chegou nem no Brasil ainda. A gente tem transcrição de todas as aulas. Clica aqui, ó. Transcrição da aula para você, onde a gente mostra... Deixa eu ver se não aparece aqui não, né? Mas a gente mostra... Deixa eu tentar compartilhar. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, que vou mostrar aqui o que eu acabei de baixar. Compartilhar a tela, porque não tá aparecendo aqui. Calma aí. Janela, vou abrir aqui a janela. Cadê? Compartilhar. Será que tá indo? Tá aqui, ó. Baixei aqui a aula. Aula 1, introdução para cima, módulo 15. E aí tem a transcrição da aula, os desenhos aqui que a gente vai mostrando e apresentando o que é. Cara, é completamente feito para que você entenda, é feito para ser simples, para ser claro. A gente aqui é uma aula inteira, estou mostrando você uma aula inteira aí, tá? Ó, funções adverbiais, participe, tudo explicado em detalhes, com cuidado, com amor e carinho, por quem ama o que faz e por quem é muito capacitado para apresentar isso para vocês. É muita aula, é muito conteúdo, tudo isso para que você aprenda, de verdade, tá? O Corlane Design só passando para agradecer o tanto que você tem sido usado por Deus para abençoar a minha vida ao longo desses anos. Abraço. Obrigado, Corleones. Muito obrigado. Fico muito grato pelo seu carinho, pelo seu cuidado aí comigo, viu? Deus abençoe. Fico muito, muito feliz com o seu comentário, tá bom? Então, gente, chega junto aí. Deixa eu ver. Maria tem alguma conexão com o Apocalipse 12? Não. Eu tenho que fazer esse de olho no texto. Na verdade, eu estou devendo esse de olho no texto faz um tempo já, sobre a Rainha dos Céus, né? Mas é um texto sobre Israel, gente, tá? É um texto sobre judeus. Não é um texto sobre Maria, certo? É um texto sobre o povo judeu. A galera tenta relacionar com Maria quando o texto está claramente falando sobre o povo judeu. As perguntas. Essas questões de pergunta do Edson Cristiano. Essas questões de pós-tribulacionismo levantam debates ferrenhos na internet e tem podcasts. Você iria a algum lugar, algum debate dessa natureza de boas? Cara, eu não acredito que esses debates sejam o melhor lugar para estabelecer pontos teológicos, tá? Porque eu acho que não é um espaço apropriado, de verdade, assim. Debater sobre escatologia, aqui, cara, eu acho que o lugar apropriado para esse debate são os livros, são os cursos. É um ambiente onde você está mais resguardado ali, aprendendo, ouvindo, vendo os argumentos, estudando. Para mim faz muito mais sentido do que ficar batendo boca em curso, batendo boca em podcast, entendeu? Aqui é um processo de aprendizado de verdade, transformador. É muito mais sentido você fazer um curso, você aprender, você ler, você estudar, trazer esse conhecimento para a sua vida, ser transformado pela verdade que está ali estabelecida. Isso vale muito mais a pena do que você ficar batendo boca em podcast, tá ligado? Faz nenhum sentido, não. Alessandro Lopes, os comentários bíblicos do Hernandes Lopes valem a pena? Valem sim, são comentários bem introdutórios, que dialogam com outros comentários. Tem o seu valor, mas é um comentário expositivo, não é um comentário exegético, tá? Lembra disso. Os comentários do Hernandes Dias Lopes são comentários mais homiléticos, mais aplicacionais, não são tão exegéticos, tá bom? Então, se você está procurando um material exegético, a gente costuma te indicar lá no Simplificando Grego Bíblico uma série de comentários para você, tá? Cafinha Gamer comentou: Iago, muito obrigado por você fazer esse conteúdo.
Graças aos seus vídeos, pude compreender mais sobre a religião e principalmente sobre a Bíblia. Dúvidas foram tiradas por esse canal. Deus te abençoe. Ah, cara, muito obrigado, muito obrigado. Você ganha meu coração desse jeito, tá? Você ganha o meu coração. Muito obrigado, que aí fico até constrangido de ler tanto carinho. Tá bom? Muito obrigado. Deixa eu ver. Pastor, estou concluindo o livro Entendes o que Lês. Ótimo material de hermenêutica, tá bom? Denis Souza, seremos arrebatados antes ou depois da tribulação? Eu acredito que antes, tá? Minha posição é que é antes da tribulação, viu? E não depois. Mas ótimos teólogos pensam diferente. Agora lembre, o Apocalipse não é sobre isso necessariamente. O Apocalipse é um texto muito mais profundo, muito melhor sobre Cristo Jesus. A ordem dos eventos importa bem menos do que aquilo que o livro do Apocalipse tem para dar para a gente. O que o livro do Apocalipse tem para dar para a gente é muito maior do que a ordem dos eventos, tá? Então, cuide disso. Pensa bem nisso, certo? Mas eu acredito que é antes da tribulação. Que é antes da ira, digamos assim, né? Eu acho que é antes do derramar da ira de Deus que dará no livro. Edson Cristiano, pastor Iago, por que os pentecostais são tão diferentes nessas questões escatológicas de nós batistas? Olha, eu não acho que são tão diferentes não, tá? Em termos teóricos, assim, em termos mais teológicos, doutrinários, eu não acho que são tão diferentes assim, certo? Eu acho que são até um tanto parecidos. Mas existe um bocado de diferença. Um bocado de diferença muito mais na postura. Eu acho que é uma questão mais hermenêutica, sabia? Há uma hermenêutica diferente entre pentecostais e batistas. Pergunta aqui. Acentuação em grego, Iago. O que o grego bíblico traz? Algumas aulas sobre esse tema? Traz. Temos aulas sobre acentuação, sim. Viu? Temos aulas sobre acentuação, sim. Lá você vai aprender sobre como ler e interpretar os acentos. Teologia. Professor, o cavalo branco do Apocalipse é Cristo ou anticristo? É Cristo, gente. É Cristo, é Cristo. O Apocalipse 19 fala que esse que está no cavalo branco se chama fiel e verdadeiro, que julga e combate com justiça. E a descrição dele é a descrição de Cristo, né? Olhos como chama de fogo, muitos diademas na cabeça, um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Essa é a descrição de Jesus, tá bom? Apocalipse 19, o homem do cavalo branco é Cristo e não anticristo, tá bom? Deixa eu ver. Gente, é isso. Fico muito feliz de ver você. A Bíblia LTT ajuda a estudar grego? Gente, eu acho que não. Eu acho que o ideal é você usar uma NAA. Certo? Essa Bíblia de estudo LTT, é uma Bíblia de estudo, né? LTT. Ela é, não sei, ela não é uma interlinear. Ela tem ali algumas coisas em grego ali que é meio jogado, na minha opinião. Assim, eu não gosto, não quero falar mal do trabalho de outras pessoas. Tá bom? Não quero. Mas eu não uso, não, sabe? É um material que eu não uso, não. Eu acho que para estudar grego não tem tanta utilidade, não, nesse sentido. Ela se vende como uma tradução rigorosamente literal e precisa do texto tradicional para o português brasileiro, que é uma soma do texto masorético, com um texto receptus, né? Então um texto eclético, assim, que... Sei não, eu não... Se você quer estudar grego, vai para uma interlinear, que uma interlinear vai te ajudar mais, certo? Vai na interlinear, que a interlinear vai te ajudar mais nesse sentido, na minha opinião. Tá bom? Olha que legal, o Pedro comentou. Estava lendo Apocalipse agora, fiquei com um monte de dúvidas, vim para o YouTube procurar alguém para me ajudar e por coincidência achei tua live. Legal. Coincidência não, tá? Foi Deus que te trouxe até aqui. Aproveita esse tempo como um tempo de aprendizado. O Alessandro Lopes comentou, muito obrigado, tenho sido edificado pelos seus conteúdos e estou muito animado para começar o curso, já adquiri. Sou missionário e vejo necessidade de ferramentas no campo. Que legal, puxa, que legal. Alessandro, Deus lhe abençoe na obra missionária, que Deus lhe use para a pregação do evangelho àqueles que são realmente necessitados do evangelho. Gente, lembrando, tá? O Simplificando o Grego Bíblico é um treinamento completo de grego do Novo Testamento, que vai do nada, do zero, não sei nada, a gente vai ensinar o alfabeto, como é que desenha a letrinha, até o início do grego
avançado, certo? São 22 módulos, tem grupo de alunos, suporte no WhatsApp, 7 dias de garantia. Comprei, não acho que é para mim, não sei se vai funcionar. Você pede seu dinheiro de volta. Até 7 dias você pode receber seu dinheiro de volta sem perguntas, certo? Certificado disponível ao fim do curso. Tudo isso, certo? Mais de 20 horas de aula, bem divididas, para que você possa encaixar na sua rotina. Os 50 primeiros vão ganhar também o Teologia Descomplicada. É o meu treinamento completo para quem não entende de teologia, para a teologia chegar até você de forma prática, rápida e fácil. Lhe coloco dentro do grande debate teológico a partir do zero, certo? Além disso, a gente tem certificado disponível para você no fim do curso. Tudo isso que seria coisa de R$ 2.100 por 597, certo? No primeiro ano. Você pode ficar por 12 meses, acessa o conteúdo quantas vezes quiser, as aulas já prontas, todas gravadas, todas já inteirinhas para você. Para você acessar na hora que quiser. Isso é o tipo de coisa que só a gente aqui vai lhe dar. Então aproveita, garante a tua vaga, corre lá, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora para a sua vida. Tá bom? Vou fazer uma palavra de oração, pedir a bênção de Deus sobre nós, para que nós possamos então encerrar. Corre, porque isso só vai ficar aberto por um pouco de tempo. Vai no link que está no comentário fixado. Tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Tá bom? Vamos orar. E espero vocês nas nossas aulas e no grupo de alunos do Simplificando o Grego Bíblico e talvez do Teologia Descomplicada também. Então faz o link, vai no link gregobiblico.com.br/compra e vem participar com a gente. Tá bom? O curso é assíncrono? Sim. Todas as aulas já estão gravadas, você pode entrar na hora que quiser e imprimir o seu próprio ritmo, tá bom? E assistir no seu tempo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação do Apocalipse. O Senhor nos ajude a viver para ti e para a tua glória. O Senhor nos ajude e nos guie, meu Pai. Nos move em tua direção e transforma as nossas vidas. Senhor, oro no santo nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Que Deus os abençoe, que Deus transforme todos nós possamos viver para a glória e honra do nosso Messias. Até a aula. Boa noite.